Eu sou cientista social de todos os polos da minha formação, então desde a graduação agora até meu doutoramento pela Unesp de Marília. Quero agradecer ao convite, em nome da Luciana. Eu acho sempre bom, não sempre bom, mas é importante salientar que às vezes os nossos caminhos se cruzam não pelo viés acadêmico, mas pelo da luta, né? Eu acho bom que quando isso acontece. Quero agradecer e espero estar à altura dos membros da mesa, aqui o Rafael e o Felipe. Então eu vou dialogar um pouco com a concepção da violência revolucionária, no caso espanhol, trazendo talvez essas influências do Bakunin e do Makhno, que é o tema da mesa, né? Pensando nesse sentido, através da violência. Eu que estudo, não o caso espanhol específico, mas estudo a relação do anarquismo com a luta armada, então algumas reflexões que eu pude fazer a partir disso, tá? Então, pensando aqui a violência do anarquismo, da violência revolucionária no anarquismo de massas, então pensando a violência como um instrumento contingente e subordinado aos fins emancipatórios. Então, o que significa? A violência é uma estratégia que aponta algum fim, né? A transformação social. Então, e ela é atravessada pelas contradições da luta, de modo que, por mais que a gente fale do Bakunin aqui, né, como eu vou trazer, como a gente vai falar da experiência magnovitina e da Espanha, elas têm as suas contradições, elas têm as suas condições objetivas, que isso está nesse pacote também, a gente não pode esquecer disso. Então ela integra o processo, né, de transformação social e ela impõe, ao mesmo tempo, os limites éticos e políticos da prática revolucionária e libertária. Então eu acho que pensar a violência revolucionária não é só o seu uso, mas também como usá-la, né? Então aí o que eu chamo de debate ético-anarquista é fazer uma diferenciação entre a ética burguesa e a ética anarquista para o uso da violência. Então, na burguesia, ou no sistema capitalista, a gente há o uso da violência para a manutenção da ordem. E como ela é feita, né? Ela é feita pelas forças, pelo uso da força, mas pelo uso da burocracia, da subserviência, da hierarquia, de manda quem pode e obedece quem tem juízo. E você pensar numa sociedade anarquista, que você, né, pensa, projeta uma autogestão, uma federalização, uma horizontalidade, você não pode usar a violência de uma maneira vertical e não horizontal, que você tenha o recrutamento, por exemplo, no caso militarista, mas a gente vai ver mais pra frente. Então, fazer essa divisão entre a ética burguesa e a ética anarquista dentro do uso da violência. Assim, a violência, ela não é uma orientadora em si mesma, né? Ela não é em si mesmada, ela está dentro de um projeto. E é como ela... E também nas relações éticas que elas são construídas e desenvolvidas. Então, se a luta é anticapitalista, anti-Estado, tem que ser anti-autoritária, solidária, com apoio dentro da revolução social. Desculpa, que eu ainda estou nova nesse movimento aqui, de esconder o bagulhete. Então, o que o Bakunin discutiu sobre a violência, né? Ele que defende a ruptura dos processos, da destruição completa das estruturas políticas e econômicas que sustentam a dominação de classe, ele vai entender que isso é mediado por um processo violento, né? Mas a violência está subordinada a essa emancipação coletiva. Então aqui tem uma citação que está no texto que eu esqueci o nome. Isso aqui é de Bernard, está no seu livro. Você lembra? Está numa notícia. De Bernard de São Petersburgo, né? Exatamente. E que ele fala da necessidade da violência, né? Que é permeado pela violência. E aqui ele vai, nessa lógica que eu estou tentando trabalhar, que é como que isso vai se dar. Então é através da insurreição popular generalizada, protagonizada pelas classes exploradas. Então, uma contra-crítica ao Estado e uma perspectiva estratégica, né, que coloca a ação direta das massas. Então, o princípio organizativo que ele trabalha, né, deve ter, então, um programa estratégico, um
regulamento de base, ou seja, é um projeto que firma, né, que dá munição ao militante, como o militante deve agir por essa maneira, e que essa estrutura interna deve preservar a horizontalidade e ter o federalismo em todos os níveis, né? Então, se a gente pensar nisso, a gente pensa nas comunidades, nas associações sindicais, mas dentro do partido, dentro da revolução, dentro da esfera, dentro da instituição do exército, né? Então, é isso, né? Defender o federalismo em todas as... horizontalidade e o federalismo em todas as bases. E aqui, bom, então temos ele, e aqui pensar sobre uma ética revolucionária da máquina vitina. Eu acho que foi o que o Felipe acabou de citar, que a máquina vitina foi um processo sine qua non para pensar a luta armada dentro do campo anarquista, porque eles colocaram em prática, né? Eles foram avançando um processo revolucionário e traduziram as éticas e os princípios libertários para dentro do exército, né? Na constituição de um exército regular. Bom, é importante destacar também que tanto no caso da máquina vitina quanto no caso espanhol, eles vão atuar sobre duas frentes. Uma na sua autodefesa, então, da máquina vitina, né, no processo ucraniano contra o Exército Vermelho e contra as forças do Império Otomano, e avançando um processo revolucionário. Já na Espanha vai se dar de outras maneiras, né, no enfrentamento ao fascismo e ao processo revolucionário também, só que na Espanha ainda articulam outros interesses, né, mas acho que mais pra frente a gente pode falar sobre isso. Então, eles vão, como é um processo sine qua non, que eu coloco aqui, né, que absorve as questões libertárias para dentro do exército, eles subvertem a lógica do militarismo e eles estabelecem uma nova forma de relação social a partir do exército, né. Esse processo de desenvolvimento máquino-vitina se destaca no uso da violência revolucionária, então, por essa forma, se compreende a violência por duas formas, né, como eu disse. A infiltração das suas ideias, dos ideais e doutrinas dentro das massas, né? Então, a propagação da revolução e do desenvolvimento dentro do exército. Então, por duas vias. Então, dessa maneira, a partir do momento de libertação, melhor dizendo, do território, havia-se um processo de autogestão desses espaços, dentro dessas comunidades. Então, aqui que a gente vai colocar como um soviet militar revolucionário. Então, o movimento se pautava pela construção de base, com a autonomia e independência dos partidos e a socialização da propriedade do poder, com o fim do Estado e da propriedade privada. E aqui o que eu considero, talvez, o objetivo dessa concepção, né, que é a composição do exército pelo voluntariado. Então, quando eu disse da subversão com o militarismo, eu acho que é aqui que mais se traduz, né? Então, qual que é a lógica básica, por exemplo, se a gente pensar hoje em dia do exército? Os homens são obrigados a se alistarem e, a partir de lá, obedecer uma lógica de comando, né? Então, como de novo, manda quem pode e obedece quem tem juízo de uma maneira super hierarquizada. Nessa construção de um exército regular, e isso é importante, porque tem dentro da teoria da guerra, tem várias formas de se fazer táticas armadas, mas essa é de um exército regular. Então, com patentes e lógicas militares e estratégias bem desenvolvidas. É por membros de voluntariados, ou seja, não há o recrutamento, só aqueles que se candidatam, né, que estão cientes da lógica de que podem passar, que estariam aptos a fazer parte. E nesses exércitos... Eu sei. Felipe. E aí, cara?
ter que ir no dedinho. Gente, minha vida tá triste. Ó. Foi? Ó, foi. Foi? É que a vida também. A vida também tá triste aí, não é, amigo? Bom, enfim, voltando. Exatamente, eu pego essa citação do Arte Nova porque eu acho que ela tem 3 elementos importantes para entender a construção do Exército, né? Então, o voluntariado, que, como eu já disse, né, são a mente das pessoas que se candidatam. O princípio eleitoral, ou seja, seus comandantes são eleitos nas assembleias de bases, não é por merecimento, não é por mérito, não é por uma outra lógica de patente, e sim aqueles que são eleitos pelos seus pares. E também uma concepção da autodisciplina, ou seja, o próprio militante, o próprio membro do Exército tem que ter noção do que vai fazer, ou seja, não cague, né? Seja certinho. Então é uma responsabilidade coletiva também que se tem que ter, né? E que eu acho que isso traduz a ética anarquista, né? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa, porque às vezes eu faço o coiso. Bom, então, e aí o que eu queria traduzir nisso aqui tudo é a coerência entre meios e fins, né? Um conceito clássico, né, dentro da ciência política, mas é que traduzir a partir daquele conceito que eu disse da ética anarquista. Se a gente vai usar a violência, como vai usar a violência e para que fim é essa violência, né? Bom, aí já no caso espanhol, também, que é uma força motriz de 2 processos simultâneos, né, da autodefesa com o golpe militar fascista e também o desenvolvimento da transformação revolucionária. No caso espanhol, tem outros grupos que estão associados a esse processo de transformação, né? Os republicanos, os comunistas, de modo que eles estavam articulando com outras frentes também dentro dessas milícias. O que eu acho que pode explicar também o porquê que se desenvolveu da maneira como se desenvolveu, né? Os fins da Revolução Espanhola, mas eu tenho uma limitação, né? Deixo aqui para os meus colegas falarem. Então, também a violência revolucionária nesse sentido tem um caráter estruturante, né? Que é o processo de coletivização e autogestão das fábricas, dos postos de trabalho, da propriedade privada. No caso espanhol, já desde o primeiro momento em que eles tomam as armas, eles têm uma efetividade na socialização dos territórios. Então, a partir desse momento, já há a coletivização dos postos de trabalho e, sobretudo, da produção, né? E o que eu quero dizer aqui, nesse sentido, a violência não se restringe somente a uma dimensão militar, né? Ela opera com outras, junto com a lógica. Então, a revolução está permeada pelo exército também. Bom, e essas estruturas de base são também articuladas com os princípios da democracia direta e da horizontalidade. Então, nesses espaços de coletivização também se há de democracia direta e escolha direta das pessoas que lá estão. Então, longe de construir um elemento externo ou contingente, a violência se insere, portanto, no próprio processo de construção revolucionária, ainda que permanente articulação com os princípios éticos do anarquismo. Então, eu vou para minhas considerações finais, porque eu falo rapidinho e não queria tomar muito tempo de vocês. Mas, então, sobre esses 3 pontos, esses 3 eixos, né, tanto Bakunin, o Máquina e Máquina-Vitina e o processo espanhol, pensando também que a violência não é de caráter fetichista, então não é a violência pela violência, ela está dentro de um processo inserido, né? Ela é necessária, mas ela se mostrou legítima através das suas bases, né? Então ela não é exterior e também não é impositiva, né? Ela é concebida essencialmente relacional e situacional, ou seja, ela tem que ter noção na hora de usar, né? Eu acho que o Metioso fala isso depois, bom, enfim, numa outra discussão, que tem que ter as condições objetivas, né, e subjetivas para a adoção de métodos mais revolucionários, de métodos mais radicais, digamos assim, e armados nesse sentido.
Então ela não está desvinculada, né, não é uma estratégia abstrata, né, com todo respeito à expressão abstrata, mas ela não é toda, né, não é de um diletantismo intelectual, né, ela está concreta, né. De meio de transformação social. Então, gente, eu acho que eu falei demais. Eu acho que era basicamente isso. Agradeço.